Autoconfiança. Como acreditar em si mesmo e agir sem medo. Esse é o tema da live de hoje. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse momento onde eu amo. E particularmente é um momento onde a gente pode estar aqui um pouco mais perto um do outro e falando sobre o que é muito importante, sobre saúde mental. Então, sejam muito bem-vindos a esse momento. E eu quis trazer esse tema hoje porque eu vejo que é uma questão que está praticamente, na minha visão, está sempre linkada e ligada a diversos contextos em nossa vida. Então, para que eu consiga fazer diversas coisas, e vamos falar um pouco mais sobre isso, eu preciso ter autoconfiança. Então, nada mais é do que eu acreditar em mim mesmo. Então, se você chegou aqui e tem percebido que você não acredita em si mesmo, que você tem dificuldade de olhar para si como uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue realizar grandes feitos, enfim, na vida, eu te convido a permanecer comigo. Por quê? O meu objetivo, como eu sempre falo aqui, é que você saia daqui melhor. Da mesma forma que eu faço na minha terapia. Eu quero que você saia daqui melhor. Então já pega papel e caneta e vamos falar sobre autoconfiança e como que você pode se tornar uma pessoa muito mais segura. É claro que se você conhece alguém que também precisa melhorar esse ponto, esse aspecto na vida, clica aqui nesse aviãozinho do lado e já envia para essa pessoa e chama essa pessoa para cá. Por quê? Quanto mais pessoas, na minha visão, quanto mais a gente consegue propagar essa mensagem de saúde mental, de autocuidado, mais pessoas saudáveis mentalmente terão na Terra, no nosso mundo. Então a gente vai conseguir sim fazer uma vida, um ambiente, um trabalho, roda de amizades, família muito melhor, certo? Meu objetivo hoje com vocês é falar sobre a questão da autoestima, da autoconfiança e como que vocês podem construir essa autoestima e essa autoconfiança para que vocês vivam uma vida onde o medo não vai paralisar vocês. Esse é o meu objetivo, para que você chegue no final do ano não com uma sensação de que foi um ano difícil. Na verdade pode ter sido um ano difícil, mas que você conseguiu superar as dificuldades, que você conseguiu fazer aquilo que precisava ser feito. Esse é o meu objetivo com vocês. E eu também quero compartilhar com vocês algumas maneiras de como você pode se tornar mais seguro a partir de hoje. Eu quero que você já saia daqui com uma visão sobre como ser mais seguro, mais segura. E eu quis trazer esse conteúdo porque diariamente, eu não falei no início, mas eu sou psicólogo, eu tenho quase 6 anos, um pouco mais de 5 anos, estou caminhando para 6 anos de atuação clínica. Então, nesses mais de 5 anos, uma coisa que eu percebo é que a falta de autoconfiança atrapalha muitas pessoas. A falta de autoconfiança faz com que as pessoas elas interrompam seus sonhos, antes de eles mesmos darem início. A falta de autoconfiança, não acreditar em si mesmo, pode estar te paralisando de alcançar os seus sonhos. A falta de autoconfiança pode estar atrapalhando você se manter nos seus objetivos, na sua dieta, na sua mudança de hábito, enfim. Então você não acreditar em si mesmo e não cultivar isso está atrapalhando muito a sua vida. Então, eu percebo que as pessoas elas têm uma dificuldade de cultivar essa confiança em si mesmos. Olha que interessante, a gente confia em tanta gente, a gente confia às vezes nos nossos familiares, amigos, namorado, namorada, mas quando a gente olha pra gente, muitas vezes a gente não tem essa autoconfiança, essa confiança na gente mesmo, que a gente acaba depositando no outro, certo? Então, eu gostaria que vocês começassem a pensar, quantas oportunidades vocês já perderam, o que você deixou de ganhar na sua vida, porque você não confiou em si mesmo? O que você deixou de fazer na sua vida até agora, se você tem 20, 30, 40, 50 anos, pare e pensa, gente, quantas oportunidades vocês deixaram passar porque vocês simplesmente não acreditavam que vocês seriam capazes de fazer aquilo. Pode ser que você deixou muita coisa. E pode ser que você viva frustrado por causa disso.
Então já comecem a imaginar quantas coisas vocês deixaram de fazer porque vocês não olharam e depositaram uma fé em vocês, na capacidade de vocês. E eu sempre falo também que autoconfiança não é nunca duvidar de si mesmo, não é nunca, não é você ser pronto, sou a melhor pessoa do mundo, sou melhor em tudo e nada me abala. Nem sempre é isso, gente. Autoconfiança, em alguns momentos você pode duvidar, né? Peraí, nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Sabe essas preocupações? Elas podem acontecer, elas podem ocorrer, né, durante a nossa vida, porque isso faz parte. Mas, quando você confia em si mesmo, e olha que interessante, já anota isso no seu caderno. A autoconfiança tem muito a ver com a clareza que você tem sobre você. Por isso que eu sempre bato muito na tecla com os meus pacientes. E, gente, se você se tá fazendo sentido para você, vou fazer mais um pedido. Clica aqui nesse aviãozinho aqui do lado e envia para aquela pessoa que você sabe que precisa estar aqui, né? Então isso é muito importante. Esse conhecimento é muito importante. Clica aqui e chama essa pessoa, né? Nesse aviãozinho aqui do lado, envia e chama ela para cá. Então, voltando aqui, autoconfiança tem muito a ver com autoconhecimento, gente. Olha que sacada bacana. Então, se você se conhece, se você sabe quem você é, se você sabe das suas habilidades, se você sabe aquilo que você é capaz, aquilo que você não é tão bom, né? Então, se você se conhece, você, por mais que você duvide, por mais que você tenha medo, você vai continuar seguindo. Então, ter autoconfiança não é você nunca duvidar, nunca ter medo, mas é você continuar apesar de. Olha que interessante. Então é você continuar. Peraí, eu sei que as minhas emoções, elas não estão tão legais aqui, eu tô com medo, eu tô com receio, mas eu vou continuar porque eu sei, né, quem eu sou, eu sei das minhas habilidades, eu sei, né, para o que eu estou aqui, e isso me mantém caminhando. Por quê, gente? Como eu sempre falo aqui, as emoções, elas oscilam. Então, hoje você pode estar muito motivado, amanhã você pode estar triste, depois você pode estar irritado e depois frustrado. Então, se você for basear a sua vida nas suas emoções, onde que você vai parar? Provavelmente em nenhum lugar, né? Pode ser que você nem saia do lugar. Por quê? As suas emoções vão te influenciar bastante. Então é muito importante que você olhe e perceba e grave isso que eu falei. Autoconfiança tem a ver com autoconhecimento, se conhecer. E nunca duvidar se vai dar certo ou não. Porque olha, autoconfiança tem a ver com você. Então se você se conhece, você pode até ter medo diante de uma situação, mas você vai se manter firme ali. E se você, até agora, está aqui me acompanhando e está fazendo sentido, e se você quer transformar a sua vida neste ano, fique até o final, porque eu tenho uma oferta, não vou dizer oferta, uma oportunidade para que você, né, para que eu te mostre um passo a passo como que você pode construir essa autoconfiança. Então fique aqui até o final. Certo. Então, como eu falei, né, a autoconfiança tem muito a ver com esse autoconhecimento, que tem a ver com pensamentos, né? Então é o que eu penso sobre mim, são as crenças que foram construídas durante a vida, durante a infância, durante a minha infância, a minha adolescência, a minha fase adulta. Foi como eu fui lidando com as situações, né? Então, se por exemplo eu passei por situações difíceis e eu consegui superar, eu vou construindo uma visão positiva de mim. Mas se eu passei por algumas situações difíceis e não consegui resolver, ou foi muito, por exemplo, frustrante, eu tive muitos efeitos negativos, pode ser que você tenha construído uma visão de si muito negativa, de que você não consegue resolver problemas, de que você não consegue dar conta das coisas, de que a vida é muito difícil e você não tem habilidades. Então, essa autoestima, essa autoconfiança, ela vai sendo formada ao longo da vida. Mas ela pode sim ser formada. Caso ela não tenha sido formada, né, ou tenha sido formada uma visão negativa, a gente pode trabalhar isso na vida adulta para que você olhe para si, perceba aquilo que você tem de bom. E se você perceber, nossa, eu realmente não tenho nada de positivo, então a gente vai construir para que você consiga gerenciar as suas dificuldades. Certo. Então, como eu falei,
eu trouxe aqui alguns pontos, né? E eu olho pra cá porque eu gosto de fazer um resuminho para que eu não me perca. É muito importante que a gente, de certa forma, fique muito atento, né? Porque quando a gente passa por uma situação assim, quando a gente passa por uma situação desafiadora, a gente não consegue se reorganizar, né? Dar conta daquela situação, a nossa autoestima fica abalada e, de certa forma, a gente cria cada vez mais visões negativas sobre a gente. E eu coloquei aqui algumas coisas que podem roubar a sua autoconfiança, tá? Porque pode ser que muitas vezes a gente não pare para pensar. A gente fica, eu quero só ser autoconfiante, eu quero ser uma pessoa mais segura. Mas tem muita coisa que já destrói aquilo que você tem. Então, primeiro, autocrítica. Uma autocrítica excessiva e constante. Autocrítica é muito importante. Você ter essa autovisão, entender aquilo que você é bom, entender aquilo que não foi tão legal, perceber coisas que você pode mudar é muito válido, é muito importante. Mas quando essa autocrítica, ela fica o tempo todo ali batendo, nossa, você é ruim, você não é bom. Olha que interessante, né? Quando essa autocrítica ela é saudável, ela geralmente é pontual. Então, nossa, essa situação não foi legal. Este momento da sua vida você teve uma dificuldade. Essa autocrítica mais excessiva e generalizada é muito mais ampla, né? Então, você é uma pessoa ruim, você não dá conta, meio que sai do pontual e vem para o mais amplo, né? Meio que generalizando toda a sua vida. Então, ter essa autocrítica excessiva atrapalha e muito você estar bem, né? Porque é uma autocrítica que não te dá espaço para você evoluir. É sempre, cadê o erro? Você é errado, você é isso, você é aquilo, certo? Então, essa autocrítica excessiva vai te fazer ficar, por exemplo, preso a erros do passado, a situações dolorosas do passado, né? Nossa, mas ano passado eu tomei uma decisão errada e você não consegue sair disso. Ah, mas eu não deveria ter entrado naquele relacionamento. Ah, mas eu não deveria ter feito tal coisa 5 anos atrás. E você fica ali paralisado naquilo que não deu certo. Ou em situações em que você tomou decisões que não foram tão legais. Então, você fica presa ali em erros do passado, situações que não te ajudaram e não te ajudam em nada a evoluir. O segundo ponto são comparações constantes. Eu sempre falo que se comparar no nível, né, equilibrado é importante. A nossa mente ela está sempre se comparando. Ah, tal produto é melhor que esse. Você é mais alto que outra pessoa, você é mais baixo. Então, é um processo natural da nossa mente comparar coisas. Mas, de novo, quando essa comparação ela vem excessiva, ela vem constante, ela vem de forma muito rígida, isso vai te atrapalhar. Porque você sempre acaba se comparando com o melhor das pessoas, o melhor de outras vidas. E isso eu estava falando até com alguns pacientes hoje. Que muitas vezes a gente se compara, a gente não compara, primeiro que a gente nem sabe exatamente o que está acontecendo na vida de outra pessoa. Então, só daí a gente não deveria se comparar, porque a gente não tem a visão total do que acontece na vida da pessoa. Mas aí a gente pega uma fração de segundos, uma foto no story, uma fala desconectada de contexto, e a gente se compara com aquilo, compara toda a nossa vida com aquela frase, com aquela foto, com aquele fragmento de realidade de uma outra pessoa. E aí sim, realmente fica muito difícil, né? Porque a gente não tem esse contexto e a gente meio que a gente acaba tendo uma distorção, né? Peraí, nossa, a vida de fulano é perfeita e a minha não. Então, se comparar de forma excessiva, vai fazer com que todo mundo pareça melhor do que você. A sua vida pareça pior do que a de todo mundo. Sim, tem algumas pessoas comentando aqui, né? Pois é. Então, olha que interessante. Pode ser que muitas vezes você passe por situações assim, que foram difíceis, e eu não estou falando que não seja difícil a situação, tá? Às vezes é realmente difícil. Mas ficar preso muitas vezes na situação, não ajuda em nada. Não ajuda a resolver aquele problema, né? Então você às vezes fica ali paralisada, presa em ruminações que não te ajudam. Então esse é um ponto que não vai ajudar você e que vai roubar a sua autoconfiança. E por último, falta de ação.
Você ficar esperando, aí quando eu estiver pronto, quando eu estiver pronta, eu vou agir. Quando eu me sentir confiante, eu vou fazer tal coisa. Gente, a autoconfiança, ela vem fazendo. Eu não sei de uma situação em que você obtém segurança para poder fazer. Você pode ter uma visão técnica, você pode ter uma visão de como funciona, né? Vamos pensar assim, a teoria, mas muitas vezes a confiança, ela vem fazendo. Então, a falta de ação vai minar a sua autoconfiança. Porque você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, esperando essa autoconfiança chegar para que você haja. Mas a verdade é que você precisaria agir, mesmo sem autoconfiança, para que você se sentisse mais segura. Para que você obtivesse ali as evidências, né? Olha, nossa, eu fiz e deu certo, então eu me sinto mais confiante. Repara, talvez, na vida de vocês. As situações em que você esperou muito. Pode ser que você não ficou confiante. Na verdade, o medo tende a aumentar. Quanto mais você espera, mais o seu medo aumenta. Então, fique muito atenta a essas três situações, atitudes que roubam a sua autoconfiança. Autocrítica excessiva, comparação constante e falta de ação. Mas e aí, João Carlos? Como que eu posso desenvolver essa autoconfiança? Primeiro, eu coloquei mudando o diálogo interno. Essa mudança. Sabe aquela vozinha que todo mundo fala? Tem uma vozinha aqui que fala que eu sou inferior, fala que eu não sou capaz, fala que eu não vou dar conta. Pois é, eu sempre falo que essa é aquela voz interna, é o diálogo interno nosso. Todo mundo tem. Porém, para as pessoas que não têm tanta confiança, esse diálogo pode ser muito negativo, pode ser muito pesado. E aí isso vai minando cada vez mais a confiança, a vontade de mudar. Então, para que você desenvolva, mude, comece a ter mais confiança, é importante que você mude esse diálogo interno. E uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Como que você falaria com alguém que você ama muito? Um pai, sua mãe, namorado, namorada, amigo, colega. Como que você falaria com essa pessoa que você tem muito... faz muita questão, essa pessoa é importante para você? Você falaria, nossa, você realmente é incapaz, você realmente é inútil. Dificilmente a gente vai falar isso ou falaria com essa pessoa, né? Por quê? Porque você tem uma consideração por essa pessoa. Mas, muitas vezes, a gente tem esse diálogo com a gente. A gente é muito rígido, muito duro, muito direto com a gente. A gente acaba não tendo, por exemplo, essa empatia, esse carinho, essa flexibilidade que a gente tem com outras pessoas. Então, o primeiro ponto que eu diria para que a gente consiga ter mais autoconfiança é a gente mudar esse diálogo interno. Um exemplo que veio aqui na minha mente agora. Se alguém de vocês aqui for pai, né? Isso acontece muito. Se você tiver um filho, mas mesmo que você, né, não tenha um filho, se você cria o seu filho, cria um sobrinho, cria alguma criança ali, com uma visão muito rígida, né? Por exemplo, nossa, qualquer erro que ela tem, você pune muito, nossa, você é isso, você é burra, você é inútil, você não sabe fazer as coisas. Essa criança vai crescer com uma visão negativa de si mesma. Mas agora, se você cria essa criança, ajuda essa criança a se formar de uma maneira mais flexível, peraí, nossa, você errou, tudo bem, isso acontece, vamos tentar resolver isso juntos. Isso cria uma visão flexível. Né? E pode ser que na sua vida isso aconteceu. Pode ser que a sua criação foi dessa forma rígida. Né? E a gente não tem esse controle de voltar. Mas a gente tem o controle de mudar essa voz interna a partir de agora. Então, resumindo esse ponto, você não falaria dificilmente com alguém que você ama dessa forma. Então a gente tem que trazer essa empatia. Eita. Deu certo. Apareceu uma mensagem aqui na frente. Certo. Estamos ao vivo ainda. Então, eu coloquei aqui também, né? Não seja o seu inimigo. Não seja o seu inimigo, seja um amigo. Vamos tentar construir essa amizade entre a gente. Então, um amigo, ele pega na mão, ele dá o suporte, ele de certa forma motiva. É isso que a gente precisa ser da gente mesmo.
o nosso melhor amigo. Certo? Então esse é o primeiro ponto, para que a gente construa essa autoconfiança, mudar o diálogo interno. O segundo ponto é agir como se. Gente, eu amo essa estratégia, eu utilizo muito com os meus pacientes na clínica. É a gente agir como se a gente fosse confiante. É uma estratégia que eu gosto muito. Por quê? Essa pessoa autoconfiante, ela não vai cair do céu um dia. Você não vai acordar amanhã confiante. Você vai ter que, como eu falei, você precisa ter atitudes, você precisa ter ações, você precisa dar passos para que você se torne essa pessoa confiante. Mas pode ser difícil, né, a gente romper com padrões aí de evitação. Mas se você agir como se você já fosse essa pessoa confiante, o que você faria? Eu gosto sempre de contar aqui, eu venci muito o meu medo. Travou? Voltei. Certo. Eu utilizei bastante isso com o meu medo de exposição, né? Eu falava assim, nossa, eu tenho medo de me expor. Mas peraí, se eu fosse uma pessoa mais confiante, se eu fosse uma pessoa que não tivesse medo de me expor, o que eu faria? Eu iria me expor. Então foi isso que eu comecei a fazer. Por quê? Se eu ficasse esperando a autoconfiança vir, o medo ir embora, eu nunca teria me exposto. Nunca. Então, as primeiras vezes que eu me expus, que eu fiz live, foi muito difícil, porque eu ficava muito tenso. Hoje eu nem sinto. Hoje pra mim aqui, né, estar aqui com vocês é muito tranquilo. Mas por quê? Lá atrás eu comecei a fazer isso. Lá atrás eu não esperei a confiança chegar para que eu fizesse. Eu fui e comecei. Então, gente, agindo como se você fosse mais confiante, se você fosse mais capaz, se você, dependendo, né, do que você pensa sobre você, se você fosse uma pessoa mais proativa, o que você faria de diferente? Então comece a fazer isso hoje. Por quê? Quanto mais você fizer pequenas ações assim, mais você vai estar próxima dessa pessoa que você quer ser no futuro. Gente, essa pessoa que a gente quer ser não vai cair do céu. Não vai. Sinto muito dizer isso. Eu sei que a gente gostaria, né, de ser, né, que as coisas fossem um pouco mais fáceis, mas infelizmente esse é o caminho. Então você precisa construir essa vida que você deseja com pequenas ações. Não precisa ser uma coisa tão dolorosa, não precisa ser uma coisa tão pesada. Pode ser pequenas ações que você vai implementar durante todo o dia, tá? Exatamente. Né? E é interessante, né, as pessoas compartilhando aqui, que essa autocrítica, ela vai afetando de diversas formas, que às vezes é isso, né? Aquela pessoa, ela acredita em mim. Não, mentira, aquela pessoa está mentindo. Não é porque você não acredita, a pessoa esteja mentindo, é porque você não acredita muito em si mesmo, que você acha que a pessoa ela tá te enganando. Por quê? Nossa, parece uma coisa absurda alguém achar que você é capaz. Então olha aonde que vem, né, onde que chega essa questão da autocrítica, né, e da não confiança. Chega a você começar a duvidar. Não, peraí, aquela pessoa não está falando verdade. Porque você não acredita em si mesmo. Certo? Então, finalizando esse segundo ponto, agir como se. Então, se eu quero ser uma pessoa capaz, eu vou começar a agir hoje como sendo essa pessoa mais capaz. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar um trabalho? Eu preciso fazer uma proposta para o meu cliente? Eu preciso começar a me exercitar? Eu preciso me expor um pouco mais? O que vai te levar? O que aquela pessoa mais capaz vai fazer ou estaria fazendo no futuro? Comece a fazer hoje, em pequenos passos. E por último, provar para si mesmo que você é capaz. Por quê? Mas como, João Carlos, que eu vou provar para mim mesmo que eu sou capaz se eu acredito que eu não sou capaz? A estratégia que eu utilizo na terapia, ela tem como objetivo, como foco, te ajudar a ter uma visão mais realista de si mesmo, né? Então, dessa maneira, muitas vezes, as nossas crenças, os nossos pensamentos, eles podem não ser tão verdadeiros. Então, o meu objetivo como terapeuta é pegar na sua mão e te ajudar a visualizar, a pensar
e ver o mundo de maneira mais equilibrada. E para isso, a gente busca evidências que comprovam, evidências que desconfirmam uma situação. Então, em algum momento, né, na terapia, eu iria te ajudar a pensar, peraí, fulano, você está pensando que você não é capaz. O que confirma que você não é capaz? O que mostra que você não é capaz? Então, isso ajuda muito no sentido de que, porque às vezes, gente, a gente só acredita, realmente, eu vou só aceitar que eu não sou bom o suficiente, que eu sou incapaz e pronto. A gente acaba não tendo aquela crítica. Peraí, será que esse pensamento que eu tenho a vida inteira é realmente verdade? Será que é? A gente não questiona. A gente muitas vezes aceita e pronto. Então, provar para si mesmo que você é capaz é começar a anotar. Peraí, o que mostra que eu sou capaz? Eu consegui passar na prova do vestibular. Eu consegui regular melhor as minhas emoções. Eu consegui um bom trabalho. Eu consigo manter as minhas contas em dia. O que prova para você? Qual evidência, qual fato mostra que você é uma pessoa capaz, uma pessoa justa, uma pessoa inteligente? Vá fazendo uma lista, porque em dias difíceis vai ser útil para você. Vai ser muito, muito positivo, muito importante que você tenha essa lista para que você consiga, de certa forma, ter acesso a essa lista, né? E meio que falar assim, não, peraí, eu estou me sentindo incapaz, mas eu já fiz tal coisa. Então isso mostra que eu tenho um certo nível de capacidade. Então, e a cada situação que você vá vencendo, que você vai alcançando, você vai colocando ali, não, beleza, eu consegui mais uma coisa, eu consegui mais outra. Vá colocando as suas vitórias. Por quê? Quando a gente tá mal, gente, é muito difícil a gente olhar com carinho pra gente. Mas, se a gente tiver ali uma lista que mostra todas as nossas conquistas, tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente alcançou, pode ficar muito melhor. A gente ampliar essa visão e conseguir ver coisas positivas sobre a gente. Certo? Então, revisando, para que vocês já saiam daqui, espero que vocês estejam anotando, certo? Se não tiver, vai ficar salva a live, vocês podem ver depois. Então, para que você saia daqui hoje mais confiante, mudar esse diálogo interno, certo? Agir como se, então começar a agir de acordo como aquela pessoa que você deseja agiria. Então você vai começar a falar isso, vai fazer isso. E provar para si mesmo que você é capaz, anotando tudo aquilo que você já alcançou, anotando tudo aquilo que você já fez, e toda vitória, a cada novo momento, cada vitória você vai anotar e vai de tempos em tempos entrar em contato com isso, certo? E se você ficou aqui até agora, é porque para você fez muito sentido. Você pensa, sente e deseja ser uma pessoa mais capaz, uma pessoa com uma autoconfiança mais forte. E se você ficou aqui, eu tenho um convite para você, eu tenho uma oferta, eu tenho uma oportunidade. De tempos em tempos, eu abro na minha agenda alguns horários gratuitos. Por quê? Não é necessariamente uma terapia, mas é uma conversa inicial. O que seria essa conversa inicial? É um momento onde eu vou sentar com você, será você e eu vou te ouvir, eu vou entender o que está acontecendo com você, o que está te deixando com essa sensação de autoeficácia, de baixa autoeficácia, de baixa autoconfiança. Eu vou entender o que está acontecendo com você e vou te explicar como o meu trabalho, a terapia, poderia te ajudar a alavancar as suas metas, te alcançar, te ajudar a alcançar as suas metas, diminuir essa autocrítica, aumentar a sua autoconfiança. Então é um momento onde que vai ser algo para eu te ouvir e te explicar como que você pode romper com essas barreiras. E como eu falei, é uma conversa inicial, não tem nenhum valor monetário agregado, então é uma conversa sem custos. Então se você está aqui e deseja avançar, se você deseja continuar crescendo, eu quero abrir essa oportunidade para você. E como que você pode conseguir esse horário comigo na próxima semana? Você pode mandar aqui nos comentários eu quero, ou você pode ir no meu direct, mandar: João Carlos,
eu vim da live e quero marcar uma conversa gratuita com você. Ou você pode mandar lá no WhatsApp, né? Que você veio da live e quer marcar uma conversa inicial, certo? Então, resumindo, é um momento onde eu vou te ouvir, vamos conversar juntos, vamos traçar um plano de como você pode construir mais autoconfiança e eu vou pegar na sua mão e vamos caminhar juntos, certo? Então, de novo, mande eu quero aqui no direct ou também no WhatsApp. Combinado? Gente, fico muito feliz, muito grato com a participação de cada um aqui. Vamos juntos construir uma vida que vale a pena ser vivida, com mais autoconfiança, com mais carinho. E é isso. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchauzinho.